A minha história com o Canadá começa aqui em Paris. Hoje eu quero compartilhar com você como uma viagem que eu fiz em 2009 mudou completamente o rumo da minha vida nos últimos 10 anos. Fica até o final que você vai entender. Em agosto de 2009, apenas alguns meses após eu conhecer meu marido, nós decidimos que nós íamos passar o final de ano, o Natal e o Ano Novo, aqui em Paris juntos. E nós passamos o último semestre de 2009 sonhando com esta viagem, que seria uma viagem romântica de um casal de namorados que acabou de se conhecer e estava muito apaixonado. E quando eu vim para Paris, finalmente no final do ano, eu achava que eu falava um pouco de francês. Eu havia estudado francês por alguns anos, porque eu sonhei durante muito tempo em ser diplomata. E eu sabia que o francês era uma língua muito importante, além do inglês. Então eu já havia estudado o idioma por 3 anos e eu achava, que mesmo depois de ter ficado um tempo sem estudar, eu ia chegar aqui em Paris e ia arrasar. Pois bem, quando eu e meu marido chegamos aqui, não foi bem o que aconteceu. Eu me bati um bocado para entender o que as pessoas falavam por causa do sotaque e também muita palavra que eu não conhecia, expressões do dia a dia. E eu percebi, que eu não falava muito de francês, que eu precisava voltar a estudar. Naquela época eu já havia desistido da diplomacia, mas o meu interesse por idiomas é algo que sempre me acompanhou desde a minha infância. Então eu falei, bom, eu quero ser fluente em francês. Assim que eu voltar para o Brasil, eu vou voltar a estudar, porque eu fiquei bastante frustrada aqui em Paris em ter dificuldades de me comunicar. E foi o que eu fiz. E quando nós voltamos para o Brasil, eu decidi voltar a estudar francês e meu marido também decidiu aprender o idioma do zero. E eu procurei a minha antiga professora de francês do curso para dar aula particular pra gente. Você deve estar aí pensando, mas o que isso tem a ver com o Canadá? Calma, que eu já vou chegar lá. Pois bem, a nossa professora de francês, que se chama Inês, começou a dar aula pra gente. E ela também dava aulas para alunos que desejavam imigrar para o Canadá pelo Quebec. Então, na época, não só havia o exame de proficiência que deveria ser feito para comprovar um nível intermediário, como também havia uma entrevista presencial com um funcionário do governo quebecois, que te entrevistaria e ia querer saber seus planos, onde você desejaria morar no Quebec, o que você iria fazer lá com a sua família, se você já tinha visto vagas de emprego. Inclusive, as pessoas precisavam fazer um dossiê mostrando que já havia visto aluguel na cidade para a qual desejava se mudar, que já havia visto vagas de emprego e tudo isso. Eu já havia tido a experiência de morar e trabalhar nos Estados Unidos. O meu marido sonhava muito em ter essa experiência de morar no exterior também. E aí, nós começamos a ser encorajados pela nossa professora de francês, de imigrar para o Canadá pelo Quebec. Até então isso parecia algo quase impossível. Como assim? Eu vou me mudar para um país de primeiro mundo, com uma residência permanente e conseguir viver toda uma vida, construir toda uma vida lá. Naquela época não se falava muito desse processo de imigração. Foi aí que nós decidimos pesquisar um pouco sobre o Canadá, sobre os processos de imigração. E foi então que o meu marido, em 2011, depois de algum tempo estudando francês, decidiu fazer uma viagem exploratória para o Canadá. E ele aproveitou também para fazer um curso de inglês intensivo lá. E ele decidiu ir bem no inverno, porque ele queria saber como era o inverno canadense. Porque ir no verão, gente, fazer uma viagem exploratória é muito fácil. Então ele foi no inverno, voltou e falou, olha, Soraya, é frio. Eu já havia morado no frio nos Estados Unidos, em Minneapolis. Então eu sabia como é que era, mais ou menos. Mas ele também falou que tinha gostado muito do Canadá, especialmente de uma cidade chamada Montreal. E ele achou que Montreal era a nossa cara, porque Montreal tinha muitos restaurantes, tinha aquela carinha da França que a gente tanto ama, tinha toda a cultura francesa, o idioma, e que nós poderíamos, finalmente realizar o meu sonho também de ficar fluente no francês. O meu marido estava louco para ir embora, mas eu estava um pouco sem coragem, pensando na minha avó, que já é idosa, que me criou, na minha família. Eu tenho 5 irmãos, sou muito próxima a eles. Eu fiquei assim, não sei se eu quero ir, largar minha família aqui, perder tantos anos assim longe dos meus irmãos, especialmente. E em 2013, por causa de um episódio sobre o qual eu vou falar depois, foi um episódio, enfim, bem esquisito que aconteceu com a gente, eu tomei coragem e decidi, então, me mudar para o Canadá. E em julho de 2013, nós demos entrada no nosso processo de imigração
via Quebec, porque naquele momento o processo federal, o Federal Skilled Worker, estava passando por uma reformulação, então ele estava fechado. Ou a gente aplicava para o Quebec ou para alguns outros programas provinciais que não interessavam muito a gente. E como a gente já estava há alguns anos estudando francês, nós decidimos então fazer os exames de proficiência em francês. Na época, a gente fez o TCFQ e aí nós aplicamos para o processo provincial do Quebec, que foi bem longo, porque ele também passou por algumas reformulações depois que a gente aplicou. E em março de 2016, mais precisamente, nós ganhamos o nosso visto de residência permanente. Em setembro de 2016, nós mudamos para o Canadá. E hoje eu sou cidadã canadense, estou passando uma temporada no Brasil, mas em breve volto com a minha família para o Canadá, dessa vez com a minha filhinha, que vai poder ter acesso a todos os benefícios que o Canadá oferece para as crianças, como educação de qualidade, uma ajuda financeira e, mais importante de tudo, segurança. Então isso é para vocês verem como que viajar é importante, a gente consegue expandir nossos horizontes, enxergar oportunidades, adquirir novos conhecimentos e aprender um idioma também é importantíssimo. Hoje, se você deseja imigrar para o Canadá como residente permanente, sem ter que fazer um college, fazer esse investimento financeiro e também emocional do college, você precisa ter um nível de inglês avançado para que você consiga uma nota no IELTS. E precisa ter um nível de francês intermediário. Idealmente hoje você precisa conseguir, né, um CLB 9 ou 10 em inglês, um CLB 7 em francês. Eu recomendo muito que você olhe com carinho para o estudo de idioma. É importantíssimo, não só para você que quer, como eu, imigrar, mas também para você que está assistindo esse vídeo e deseja buscar melhores oportunidades no seu país. Estude idiomas, de preferência mais de um. Eu espero que a minha história tenha te inspirado a realizar o seu sonho, a correr atrás dos seus objetivos. E é isso. Eu fico por aqui. See you next video.